Mais uma queridíssima que eu adoro quando tá aqui, porque ela traz sempre as novidades dessa área e a gente consome tudo isso. E com muita transparência, que é o que eu acho que faz a diferença quando a gente está falando dela, a dermatologista, doutora Mayra Astur. Bem-vinda! Bom dia, bom Tudo dia a todos. bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-la mais uma vez. Igualmente. Eu adoro, doutora, porque você é muito transparente, muito verdadeira, né? Muito realista. E essa é a melhor parte quando a gente vai discutir aqui, ó, as novidades que a gente tem para alguns tratamentos faciais, né? Exatamente, porque principalmente nessa área de dermatologia, na cosmiatria, que é a área da dermatologia voltada para a estética, é novidade todo dia, né? E bom a isso, gente né? abre as revistas no final do mês, 500 cremes novos, 500 aparelhos novos, tratamentos invasivos. Então, é importante a gente conseguir separar o joio do trigo, porque nem tudo que é novidade é bom. É verdade. E nem tudo que funciona bem para uma pessoa vai funcionar para outra e assim por diante. Concordo. Né? E eu realmente prezo muito por isso. Eu acho que, independente do resultado, antes vem segurança, antes vem os efeitos a médio e longo prazo. Será que eu vou ter uma reação no futuro? Será que vai interagir com alguma outra coisa que eu já apliquei no rosto? Pois é. Será que a minha doença que eu tenho de base, que eu já trato todo dia, pode ter alguma reação com os tratamentos? Então isso tudo é importante, o seu médico avaliar antes de fazer. Sem dúvida. E a gente escolheu aqui pontos importantes e que são sempre polêmicos, ligados, né, às novidades, então, de tratamentos. Eu vou colocar já o primeiro na tela, que a doutora já vai explicar pra gente, vocês mandem perguntinhas. Então, quando a gente fala de gordura facial, aquela bochechinha a mais que muitas vezes a gente quer eliminar, aqui embaixo até, né, um papo. Então, como é que funciona? Teve no mês passado o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, então estou trazendo hoje as novidades que foram muito faladas, né, pelos dermatologistas, e tudo tem comprovação científica, tá, gente? Então, assim, lá na Universidade Federal de São Paulo, a gente só trabalha com coisas que têm fundamento científico, tem comprovação de segurança, de que realmente funciona, então são protocolos médicos específicos. Ok. E gordura facial? Como isso é difícil? Como isso é difícil? É difícil tratar na pessoa que está abaixo do peso e é difícil tratar na pessoa que está acima do peso. É verdade. Porque se você está acima do peso, aquela gordura, ela é claro, ela atrapalha, mas para a sustentação da pele ela é importante. Sem dúvida. Quando a gente emagrece muito, a pele não tem onde se ancorar e ela cai. E às vezes só sobram alguns pontos muito específicos. Então o que dá muito trabalho, e essa é uma das principais queixas, são aquela bolsa de gordura infrapalpebral. Tá. Então, provavelmente você já conhece. A hora que eu falei, você já lembrou de algum conhecido seu, que às vezes tá até abaixo do peso, mas tem aquela bolsa de gordura que não sai por nada, né? Outro ponto também crítico é aquela gordurinha aqui do jaw, que a gente chama, que é essa dobrinha aqui que fica caída, que a gente chama de bulldog. São os nomes. Tem apelidos bem criativos, né? Mas essa sensação de bulldog, daquela gordurinha que sobra aqui. E também, além de tudo, a papada, né? Que também é uma área difícil de tratar. Então, o que temos de novidade, com vários estudos já científicos de comprovação, é uma associação de medicamentos, que é a fosfatidilcolina e o ácido desoxicólico. Ai, que legal. O ácido desoxicólico, a gente já trabalhava há muito tempo, a fosfatidilcolina também não é tão nova, mas os estudos são recentes e agora sim dão um respaldo grande para a gente poder trabalhar com segurança. E são injetáveis? São injetáveis, gente, não tem como inventar. Tem que injetar para chegar lá na camada de gordura. Então a gente aplica com a agulhinha aqui, direto na bolsa. Às vezes aquela gordura que fica aqui na lateral da bochecha, tem pessoas que têm aqui lateralizado também. E direto aqui nessa questão do bulldog e na papada. Então são procedimentos normalmente mensalmente aplicados, dá um certo inchaço, fica vermelho, quem às vezes olha percebe que você fez algum tratamento, não pode tomar sol porque a pele fica sensibilizada, mas são coisas diferentes que se você ainda não tentou, tem que ver com seu médico para ver se tem indicação para tentar. Doutora, uma pergunta, o objetivo é diluir essa gordura, enfim, é tipo aquelas enzimas que trabalham para dar uma queimada nessa gordura. Exatamente. E não uma questão de como seria com ácido hialurônico, por exemplo, que, enfim, subiria essa pele? Não.
é diferente. A proposta é você queimar a gordura mesmo, estourar as células de gordura, que são os adipócitos. Então a gente faz uma lipólise química, é uma reação enzimática, a célula é destruída e o organismo vai eliminando aquela gordurinha que foi queimada, tá? Então não tem efeito de preenchimento, de volumização, nada. E normalmente são várias aplicações e se você ganhar peso de novo, é claro, essa gordura vai voltar novamente, né? Mas tem uma dúvida. Quando a gente fala dessas enzimas, algumas delas podem ser aplicadas no corpo todo. Sim. Barriguinha, bumbum, coxa, tal. Só que a gente sempre fala de uma prega de segurança. Aí estou aqui pensando, na face é até às vezes mais difícil. Super difícil. Como funciona então? Vai ser a dosagem que vai ser usada? É a dosagem. Então, vem a ampola, certa miligramagem e eu vou ver de acordo com a tua pele a quantidade, a concentração que vai ser usada. Então, é isso. É isso. Esse é o que você comentou, que até para avaliar do limite de segurança. Exatamente. Pode ser feito também aparelhos que queimam gordurinha? Sim, mas aí o mecanismo é diferente, né? Então, tem médicos que gostam de fazer os dois na mesma sessão, às vezes passam um aparelho, por exemplo, uma criolipólise, uma radiofrequência, um ultrassom microfocado e depois aplica os produtos químicos. Tem gente que gosta de fazer separado, eu particularmente prefiro separado, até pela questão da dor, a gente não sabe o tanto que vai reagir, então às vezes numa sessão inflama demais, na outra sessão não inflama nada, e são coisas que a gente não tem como prever, porque depende da situação do teu metabolismo naquele dia. Entendi. Né? Bem individual, né? É bem individual, por isso que precisa ser feito com bom senso. Perfeito. Né? Daqui a pouquinho tem perguntinhas, então a gente vai para outro tema. Então, além da gordurinha facial, tem novidades também da toxina botulínica. Isso. Nossa queridinha toxina botulínica, né? Então, as toxinas, elas são um pó que a gente dilui e vai aplicar com as seringas. E além daqueles pontos já básicos e tradicionais que a gente costuma fazer, cada vez mais a gente em dermatologia tem olhado para a toxina como um tratamento, não só como, eu vou resolver essa linhazinha aqui, aquela linha ali de movimento. Não, a gente tem usado para realmente fazer uma qualidade de envelhecimento mais lento, uma qualidade de envelhecimento melhor e não só nos pontos mais críticos, mas a gente tem usado no rosto todo, no pescoço e às vezes em áreas extrafaciais também. Eu trouxe aqui esse painel para dar uma explicada que é legal a gente visualizar, né? A gente tem um músculo que vem aqui do pescoço que se insere na bochecha, né? Então ele vem daqui até essa região da mandíbula. E quando esse músculo é contraído, a função dele é trazer tudo para baixo. Ele puxa tudo para baixo. Então, cada vez mais a gente tem tratado o terço inferior da face e pescoço também, para fazer um processo de reprogramação muscular. E o que é essa reprogramação? Não é só travar o pé de galinha, não é só travar a testa. É literalmente deixar a musculatura toda da face em harmonia, com uma força um pouquinho menor do que seu usualmente. Entendi. Então, às vezes a pessoa chega, não, quero gastar o mínimo, quero o mínimo de quantidade, só para deixar bem travado aqui, bem travado ali, pronto, vai embora. E tá perdendo uma baita oportunidade de um tratamento global da face. Entendi perfeitamente. Que a médio e longo prazo, aí vai dar diferença. Que não é para travar e ficar parecendo um robô. Exatamente. É para diminuir o movimento desse músculo para marcar cada vez menos e envelhecer cada vez menos. Exatamente, porque quando esse músculo ele é contraído, da mesma forma que quando você ergue a testa, o músculo vai todo para cima, aqui quando você faz esse movimento do pescoço, agora eu tô sem botox, ó, ele puxa tudo para baixo e isso acentua e acelera o processo de flacidez. E isso fazendo atividade física, fazendo musculação, é tipo básico, porque a gente acaba colocando uma expressão, né? São movimentos involuntários que a gente faz normalmente e todo mundo faz. Não tem essa, eu não faço. Todo mundo faz, né? Então, assim, é uma oportunidade de tratamento global do rosto que vai fazer com que a médio e longo prazo dê muita diferença. Eu sempre explico assim para os pacientes, quando você quer ficar forte, você não vai para academia 3, 4 vezes por semana, porque você quer fortalecer o músculo. A toxina funciona da mesma forma. Você vai numa academia só fazer exercício de panturrilha? Não. Não. Você vai só para fazer o bíceps e não vai fazer o tríceps?
Não. Não. Então, o rosto tem que ser tratado globalmente. E aí que calha em você escolher um bom profissional, que tem experiência, que conhece anatomia. Sem dúvida. Porque, realmente, se você trabalha um músculo de forma errada, o outro vai trabalhar para compensar e você vai ficar com o rosto desarmônico a médio e longo prazo. Então, é uma tecnologia que já existe, vamos usar da melhor forma possível. E a toxina, doutora, é algo bem conhecido para vocês, que é possível reverter caso seja necessário. Sim, também. Então, isso é um ponto, né, que a gente tem que sempre levar em conta, Exatamente. Né? Vou colocar a perguntinha do público já. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Cá, um beijo. A toxina pode ser aplicada no corpo? Pergunta legal. Volto já que a doutora responde daqui a pouquinho. Todo cheio de modernidade. É da minha coleção, mas depois eu conto. Depois eu conto lá nas redes sociais. Doutora, deixou uma pergunta legal, que é o seguinte. A toxina, ela pode ser aplicada no corpo? Camila perguntou. A gente fala dela facial, né? Sim. Sim, a gente pode aplicar no corpo. Inclusive, outras especialidades médicas já têm usado, né? Para enxaqueca, para doenças neuromusculares, para doenças gástricas, geniturinárias, inclusive em grávidas. Tem muita coisa nova. Sudorese, né, que tem... Isso. Aí, para pele do corpo, onde que a gente pode aplicar? Eu até marquei aqui alguns pontos faciais que não são tão comuns. E no corpo, a gente pode aplicar no pescoço, que é aquela questão que eu falei para prevenção de flacidez. Tá. A gente pode aplicar no couro cabeludo. Então, tem pessoas que suam muito no rosto e no couro cabeludo. Isso é muito complicado de controlar. Então, existem alguns pontos que a gente faz para que você diminua no rosto inteirinho a quantidade do suor. Sabe aquela pessoa que fica com um lencinho secando o tempo inteiro? Sim, sim. Ajuda muito. Outros lugares de excesso de suor, que é a hiperidrose, a gente pode aplicar na palma da mão e desde a infância, adolescência, porque é um problema que altera muito a qualidade de vida e tem um estigma social importante. Meu marido operou. Então. Mas ele conta histórias quando era criança, que ele ia fazer um desenho, pingava o suor, borrava o desenho. Então é legal ouvir isso, porque a gente tem que identificar nas crianças, né, doutora? Exatamente. Então, hoje em dia, nas crianças, a gente começa tratando com cremes, loções, que também tem um certo resultado bom. Tá. E quando eles não dão conta de segurar, a gente faz as aplicações, né? Até para dar mão para os outros, é uma situação constrangedora. Na planta do pé, que é bem mais dolorido. Também? Mas também a gente pode fazer. O que mais? São várias opções. Mas aí são objetivos para controle de específico. sudorese, exatamente, porque ela também tem uma função em glândula sudorípara. Mas esteticamente falando? Estética a gente consegue aplicar aqui naquelas ruguinhas do colo. Sabe quando você acorda e sente aquela sensação de pele amassada, dobrada? Também responde bem. Então, são algumas aplicações. E no rosto, que tem de novidade, a questão da aplicação para toxina, não para ruga, mas para vermelhidão e casos de rosácea. Jura? Também segura bastante a vermelhidão. E a gente pode aplicar na bochecha toda, são pontos diferentes da aplicação para inibição de rugas. Assim como tem pontos para arrebitar o nariz, para diminuir aquele código de barras em volta da boca, para diminuir aquela celulite no queixo, que muitas pessoas têm, para melhorar o contorno da mandíbula. E aqui em cima do couro cabeludo, que eu já comentei, que é a questão de liberação de suor. Então, dá para brincar de várias formas com toxina botulínica. Sem medo de ser feliz, claro, conversando com quem sabe o que está fazendo, né, doutora? Tem o próximo também, olha lá, esse aqui vocês perguntam muito, melasma, tem novidade? Tem novidade. Tá aqui, ó. Então, melasma, que é sempre aquela questão das manchas que aparecem por origem ou genética ou hormonal, que envolve exposição a sol e que normalmente é de difícil controle, né? Então, como existem várias vias metabólicas que ativam as células produtoras de cor, os medicamentos e a empresa, as indústrias farmacêuticas fazem aquela corrida para ver quem consegue produzir tratamentos que inibam mais vias da produção de mancha. Tá. E agora a gente tem uma substância nova no mercado que se chama Thiamidol. É uma marca patenteada que chegou no mercado com muitos estudos científicos comprovando eficiência. E o benefício é que não causa toda aquela irritação que os ácidos causam. Pode ser usada no verão, em momentos que você está se expondo ao sol.
A médio prazo não tem nenhum efeito colateral, uma molécula segura e que a gente está tendo muitos bons resultados Eu ia te na perguntar, prática. Você tem visto? Sim, tanto na universidade quanto no consultório particular, a gente tem tido resultados muito bons. Então, pode ser tratamento de primeira vez, pode ser tratamento para revezar com aquele ácido mais forte que você já usa no inverno, pode ser usado em associação com os ácidos mais fortes e com os outros procedimentos também. Que legal. Né? Então, tá aqui? Tá aqui. Esse aqui é um dos produtos que tem o Thiamidol na fórmula e ele pode ser usado não só para melasma, Carol, mas para outros tipos de pigmentação. Então, aquelas manchas de mão, né, as manchas de colo, de pescoço, então alguns outros tipos de mancha também têm respondido de forma bem interessante. E claro, sem nunca deixar os protetores para trás. Então eu trouxe aqui para mostrar que assim, de novo, as indústrias têm corrido atrás, né, para produzir produtos que acolham todos os tipos de pele. Então esse bastão que tem um fator FPS 99 em vários tipos de tons de pele. Esse daqui, que também tem vários tipos de tom e é uma textura muito seca, que é para aquela pele muito oleosa. Ele ajuda a minimizar poro. Produtos novos que tem na composição já clareadores. Então é o protetor solar que já tem um clareador na própria composição, então você usa menos produtos na tua rotina do dia a dia, às vezes já facilita, né? Que legal! Aquele tempo que você tem curto para se arrumar, sair de casa. Os protetores solares com fator mais alto, 80, 90, 100, estão começando a ter moléculas menos pesadas. Então, quando você for correr, por exemplo... O meu é 99, doutora. Já fica aquele sequinho, não fica aquele creme que fica muito grosso, escorrendo. E que não sai com o suor, caindo no olho, não escorre. Então, as texturas têm melhorado bem. E a questão dos medicamentos via-orais, que praticamente todo mundo do consultório sai com tratamento in e out. O que é isso? São tratamentos que a gente faz com comprimido para tentar inibir o processo de oxidação, estimular o processo de clareamento, né? Então são medicamentos como ácido tranexâmico, piquenogenol, polipódio-leucotomos e outros vários antioxidantes que a gente tem agora à disposição, somados aos produtos em casa. Ou seja, são tratamentos que dá para você fazer, claro, com orientação do dermatologista, mas que não envolvem procedimentos. Entendi. E que tem um custo baixo. E você consegue fazer uma boa manutenção e quando for possível, aí sim, aí a gente se diverte com laser, com microagulhamento, mas primeiro com máquinas. Tratar, né, doutora? Cuidar. Mas se você não tem uma rotina muito bem estabelecida em casa e organizada, mesmo que você clareie no consultório com procedimento, você não vai conseguir manter. É verdade. Né? E melasma é chatinho, né? Porque a gente acaba se expondo, né? Ó, luzes, enfim, o sol de alguma forma, né? E os últimos estudos têm mostrado o papel de poluição. Pensa os paulistanos. Poluição para melasma. Sério? Então, né? Bem difícil. Por isso que é tão difícil, assim, controlar de forma boa o ano inteiro. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha, a Glaucia já chega... Tem mais um? Então tá. Chegaram muitas, ela falou. Muitas. A gente tem correção de cicatrizes também. Tem novidades. As cicatrizes, né? Então, em relação às cicatrizes, a gente pensou muito no que trazer pra cá. E assim, quem não tem uma cicatriz de acne? Né? Sempre tem. Todo mundo tem uma ou outra cicatriz de acne e às vezes passa desapercebido, mas conforme a gente envelhece e a flacidez chega, as cicatrizes se acentuam porque a pele ela vai descendo e o buraco fica mais visível. Então, às vezes, conforme a gente envelhece, além da questão de ruga, tem as cicatrizes e as depressões no rosto, poro, tudo vai acentuando e ficando mais visível. Então, existe alguma técnica única que funcione para todo mundo? Não tem. Porque existem vários tipos de cicatrizes, inclusive. Então, tem aquelas cicatrizes que são amplas, largas, tem aquelas cicatrizes que são aquele buraco muito fundo, fininho, e tem as cicatrizes que são meio termo. E para cada cicatriz, já existe tratamento que funciona melhor. Entendi. Então, seu dermatologista vai avaliar para você qual é o melhor tipo de indicação. E o segredo para dar certo é a combinação de tratamento. Porque não existe um tratamento que vai resolver seu problema. Então é óbvio, ajustar a tua rotina de skincare para ter um ácido em casa que vá fazendo a renovação superficial da pele, isso é super importante, muito protetor solar. E agora que é inverno, agora é a hora boa para investir. Porque são tratamentos um pouco mais agressivos. Então trouxe aqui uma coisa que os pacientes perguntam muito,
são técnicas cirúrgicas para correção de cicatriz. Então aqui, ó, tem esse instrumento que ele tem uma bolinha aqui cortante. Ele se chama punch. É uma pequena cirurgia, a gente anestesia no consultório mesmo e tira o local que está fundo, só o local, né? Às vezes dá ponto, às vezes não dá e aquele buraco fundo vai embora, né? Então e a minimiza ideia bastante. É fazer a pele criar uma nova cicatrização? Ela fecha. Vai, claro que fica a marquinha, né? Mas bem menos que o buraco anterior da cicatriz. Outras opções são microagulhamento, né? Então a gente tem a técnica de MMP, a gente tem a técnica médica que se chama IPCA com um roller. Então são protocolos médicos que a gente faz de uma forma mais agressiva. Então realmente aquele tratamento que sangra bastante, são várias sessões e que tem uma espécie de quase um lixamento, né? Às custas de injúria física pelas próprias agulhas. Na hora que a pele recupera, ela vai formando colágeno novo, vai reestruturando toda a camada da derme. Então, além de melhorar as cicatrizes, você já ganha em clareamento, você já ganha em anti-envelhecimento, melhora de flacidez. Eu sou apaixonada. Aqui a gente tem os peelings, os velhos e bons peelings, que aí no caso de cicatriz a gente faz combinação. Então passa um mais superficial em tudo e um bem mais agressivo só pontualmente nas áreas de imperfeição. Então as cicatrizes elas vão subindo no mesmo nível da pele ao redor. E vai descamar, pode ter vermelhidão, mas tem que ter paciência, Exatamente. Né? Mas são tratamentos que têm um custo razoavelmente menor do que os lasers super modernos. E na mão do profissional que tem experiência, funciona tão bem quanto. Né? Os lasers também podem ser uma indicação, mas eles vão ter um custo maior. Tem um custo mais elevado, exatamente. E nada impede que você faça os dois. Então, doutora Mayra, esse mês eu quero fazer um laser, mês seguinte eu quero fazer um peeling, até para questão de orçamento, né? Sim, sim. Você não deixa de tratar e continua com ótimos protocolos. E por último, os ácidos hialurônicos de preenchedor, de hidratação e os bioestimuladores, que a gente pode injetar em toda a região da bochecha, não com o objetivo de harmonização facial, pelo amor de Deus, tá? Que esse termo o dermatologista foge. Mas com a função de dar suporte para a derme. A gente hidrata e funciona como se fosse um colchãozinho, sabe? A gente coloca um colchãozinho embaixo da cicatriz e ela dá uma erguidinha. Aí é um tratamento transitório, porque o ácido hialurônico vai durar em torno de 1 ano, né? Mas os bioestimuladores têm um efeito a mais longo. Então, eles além de preencherem os buracos de cicatriz, eles têm a questão do efeito de formação de colágeno novo. Então, é um banco, né, de colágeno. É tudo junto e misturado, com ácidos hialurônicos de uso domiciliar, com calmantes, porque são processos invasivos que requerem um certo tempo de recuperação, né? Então, são tratamentos que você faz e à noite vai ter uma reunião, vai trabalhar normalmente ou vai para casa. Eu sempre falo, vamos fazer numa véspera de feriado, né? Numa sexta-feira, que você fica em casa. Tem que ser programado e tem que ter paciência, né? Alguns podem levar o seu tempo, São um pouquinho mais cicatrizes, né? Demorou quantos anos para ficar assim? Então não vai ser do dia para a noite que vai zerar, né? E perguntinha do público. Olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, Jane, um beijo. Usar vitamina C todo dia para linha de expressão e rugas é bom? Então, a gente não pode generalizar, porque tem muita gente que tem irritação e sensibilidade à vitamina C. Mas se a sua pele é uma pele razoavelmente normal, sem hipersensibilidade, sim, a vitamina C é um antioxidante. Então, ela vai ter função de um certo clareamento, hidratação, né, renovação celular. Então, ela estimula essa formação de colágeno. E como tem pouquíssimos efeitos colaterais na maior parte das pessoas, tem um preço acessível, é um produto que a gente gosta muito de inserir na rotina de skincare. E sempre fazendo revezamentos. Então a gente usa um certo tempo, depois troca o princípio ativo, vai para outro e assim por diante. Trocando marcas, você disse? Não, princípio ativo. Então, por exemplo, esse ano, nesse inverno, eu vou usar vitamina C. Depois eu uso um resveratrol, um ácido hialurônico, outros medicamentos mesmo. Entendi. Pensando em antioxidantes. Isso. Próximo, olha lá.
Obrigada, Fabi. Um beijo. Existem novos tratamentos para acne? Nossa, agora tem uma nova substância, é que assim, são muitas novidades, né? Chama clascosterona, que é um medicamento em creme que chegou no Brasil. Ele ainda está sendo manipulado, não tem para comprar pronto, com resultados muito bons para casos de acne, porque tem acne resistente, né? Então não é barato, esse chegou caro no Brasil, mas para quem não responde bem e não quer ir, por exemplo, para uma isotretinoína via oral, é uma opção, segura. Tá aí. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Estourei tudo? Mas ficou completinho. Assim a que gente a diretora responde lá no Instagram. A doutora Mayra vai lá, sempre muito gentil. Gente, é muito legal poder ouvir a respeito das novidades com tanta clareza, porque é uma forma de organização, como você disse, financeira. E também de organização referente às queixas que a gente tem. Eu sempre digo isso quando eu estou te entrevistando. Porque, embora a gente tenha tantos jeitos, né, tantas formas de tratar e custos diferentes, o mais importante é atender a expectativa do paciente quanto à queixa. Às vezes uma coisa que o médico olha e fala, nossa, esse negócio está me incomodando aqui no rosto dela, não nos incomoda. E o que incomoda é outra coisa. Exatamente. Não é, doutora? Então, eu acho esse papo muito legal para a gente focar e entender a nossa queixa. E não se perder com revistas, com sites, com blogs. Sim, quero fazer tudo. Porque tem muita coisa de marketing, de mídia em cima. E às vezes o que é bom pro outro não é bom para você. Então, conversa com o seu dermatologista que você vai economizar e vai chegar onde você quer mais rápido. Muito bom. Ela é demais. Agora, você vai lá no Instagram para seguir. Depois, doutora, sempre muito gentil, vai responder as perguntinhas lá no nosso Instagram. É o @Mayra_Astur. @Mayra_Astur. Vou deixar o telefone do Instituto Astur para vocês. 3825-8698. 3825-8698. Nossa queridíssima doutora Mayra Astur, dermatologista, volta. Obrigada. Obrigada. Um beijo, adorei. Beijo. Parabéns.